eu esqueço, Igor. É o costume, aos poucos a gente vai se acostumando. Então, boa tarde, pessoas. Eu estava dizendo, é um prazer estar aqui com vocês, não é? Continuando essa saga aqui no PRU 2021. A gente ainda nesse modelo, né, nesse formato de distanciamento social, nesse formato ainda meio que virtual, meio que transmissão, mas a gente não pode deixar, não é, de ter a nossa pegada, de apontar e remar para os objetivos da gente. Então, é um prazer estar aqui. Como eu estava dizendo, meu nome é Igor, eu sou mais conhecido como Igor Peixe, sou professor de Geografia, por vocação, insistência e teimosia, não é? Sou professor de Geografia aqui do PRU, e a minha profissão é essa também, não é? O meu trabalho, a minha labuta, a coisa que eu gosto de fazer todo dia quando eu acordo é dar aula de Geografia, e vou estar por aqui com vocês em alguns encontros para a gente conversar bem muito sobre os aspectos geográficos abordados aí, sobretudo no Enem. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos nessa, vamos começar. E aí, hoje a gente vai ver questões ligadas à localização, aos aspectos elementares, assim, da geografia física no planeta Terra, e depois a gente vai estudar cartografia, as projeções cartográficas, que é um assunto, assim, bem técnico, não é? Boa tarde, Dan. É um assunto bem técnico, mas a gente precisa entender um pouquinho daquelas formas de projeções cartográficas. Hoje, a gente inicia, tá? A gente vai ter a nossa pegada, a nossa aula. Se for o caso, a gente até estende mais um pouquinho, depois a gente conversa com vocês. E na terça, não é? Em algum dia da próxima semana, a gente complementa, a gente conversa. Tranquilo? Bora nessa. Durante a aula, podem fazer perguntas, tá certo? Eu fico numa tela que eu consigo ver principalmente o chat. Então, quando alguém falar, eu ficar assim de lado, não acho estranho, mas é porque eu fico olhando para quem está falando e vendo o chat, tá certo? Quem quiser falar, só pedir licença, complementar, fazer as perguntas, fiquem à vontade como se fosse uma aula normal. A normal ela não é, né? Estamos aqui de cabeça para baixo ou debaixo d'água. Mas, numa aula normal, se a gente tivesse numa sala física, fiquem tranquilamente à vontade para ver isso aí e vamos embora. Deixa eu projetar para a gente começar. Eita, por aqui tá bem. Por aqui tá aquela chuva. Sabe aquela chuva que a sua vontade é ficar, não é só curtindo, mas vamos na fé, vamos na raça. Fica gravado, tá certo? A gente dá um jeito, a gente revisa. Sabemos que com chuva, vários serviços, não é, de internet aí acabam ficando instáveis. O meu também, não é? Pode ter esse problema. Eu fico preocupado com a falta de energia, não é? Mas tem um 4G, alguma coisa aqui para a gente continuar, dar um jeitinho e seguir, beleza? Vamos se ajustando, vamos nessa. Então, pessoas, sistemas de orientação e localização vai ser o primeiro tópico que a gente vai abordar. É um tópico, digamos que elementar da geografia, ele é basilar, não é? Ele acaba caindo direta e indiretamente em outros assuntos, sobretudo quando a gente vai estudar aspectos físicos do clima, aspectos físicos relacionados às próprias zonas térmicas. Então, é como se fosse uma espécie de introdução. É recorrente, não é? É possível a gente encontrar questões específicas de sistemas de orientação e localização. Não era muito comum
no Enem. Mas o Enem, há uns 2 anos, vem passando por uma, eu não diria uma mudança, não sei se isso não indica uma mudança. Cá para nós, de verdade, acaba indicando um pouquinho de retrocesso, não é? E ele vem regredindo um pouquinho e vem caindo essas questões menos críticas, não é? E sistemas de orientação e localização é absurdamente física. Por nada, boa tarde, vamos embora. Beleza? Todo o materialzinho que aparecer aqui será disponibilizado para vocês. O que será disponibilizado para vocês normalmente vem com mais coisa, tá certo? Coisas que eu falo, vem lá em texto, trago outras imagens, outras explicações, beleza? Quem tem o costume de fazer anotação, faça. Se precisar que eu espero, não tem problema, tá certo? São coisas curtas que sempre vão aparecer aqui, porque é uma forma de aprender também. Quem printa ou tira foto, fique à vontade para fazer isso e depois não fazer as suas atividades, as suas anotações. Só não deixem esse print morrer aí na memória física dos seus aparelhos eletrônicos, tá certo? Você pega depois, você vai e disponibilizarei assim que tiver tudo finalizado para vocês. Então, bora-se embora, né? Sistemas de orientação e localização. Parece uma coisa bem desde os primórdios até hoje em dia, não é? Claro, se orientar, se localizar, faz parte do cotidiano de qualquer ser vivo, animal, sobretudo. Não é? A nossa visão, outros nossos sentidos, acabam fazendo com que a gente se espacialize de acordo com as necessidades. E, claro, não é? Com a evolução que a gente foi tendo das expedições, das descobertas, dos avanços mesmo dentro de um território, não é? Depois das grandes navegações, o sistema capitalista aumentando também, não é? Abrangente, sendo mais abrangente, enfim, com todo o nosso processo pré-histórico e histórico, nós fomos desenvolvendo, não é, formas acadêmicas, formas específicas da gente se orientar. E obviamente que isso acompanhou a nossa industrialização, a nossa pós-industrialização, a segunda, a terceira revolução industrial, está aí na quarta revolução também. Hoje, se localizar é a coisa mais simples do mundo. Não é? Hoje, a coisa mais basta um aplicativo, você se localiza em praticamente qualquer ponto do planeta Terra. Desde que para isso você tenha acesso a um sinal de GPS ou uma rede móvel, não é? De telefonia. E além de se localizar, dependendo de muitos dos casos, você ainda tem a rota que é traçada. Então, hoje, orientação e localização é uma coisa absurdamente acessível a qualquer um. Mas nem sempre foi assim, obviamente. Perdão. Então, o primeiro meio de orientação, não é, que foi instituído para se localizar no espaço geográfico foi a observação dos principais astros, não é, do Sol e da Lua. Eles nascem e se põem basicamente, não é, na mesma posição, não é exatamente na mesma durante o ano, até como a gente vai ver, mas eles indicam uma certa direção, não é? E aí começaram a traçar direções que foram nos orientando para ter uma referência bem elementar, uma referência bem elementar. É claro que outros astros também sempre foram muito utilizados para determinar tempo, não é, para a gente ver questão de tempo, para determinar período do ano, tá? Como as estrelas, por exemplo, foram muito utilizadas também. Mas a Lua e o Sol, não é, acabaram sendo essa referência para se criar um sistema, não é? Os chamados pontos cardeais. E aí ainda ficou mais fácil depois que o magnetismo foi descoberto, não é? Depois que a própria bússola começou a ser inventada, a bússola incorpora esses pontos de referência, não é? E aí a gente consegue se localizar relativamente bem no espaço. Eu digo relativamente bem porque o nosso polo magnético é diferente do nosso polo geográfico. Beleza? Alguém quer falar? Eu quero falar. Pode falar. Como assim observação dos movimentos da Lua e do Sol para localização? Como isso funciona? Boa. Ninguém, não é, no espaço, no cosmos, no espaço sideral, está parado.
não é? O nosso planeta, ele tem 2 movimentos que a gente vai ver hoje. Na verdade, ele tem 14, não é? Mas a gente só vai ver os 2 principais, de rotação e translação. Então, além desse movimento, não é, em torno do seu próprio eixo, ao redor do Sol, a gente tem movimentos em referência ao nosso braço da galáxia, ao centro da galáxia, tá certo? E também em relação ao plano da nossa órbita. Mas isso é bem físico, não é? Astrofísica mesmo, a gente não envereda, por enquanto, aqui na geografia. E aí, existe um movimento aparente, não é? Existe um movimento aparente do Sol e um movimento aparente da Lua. E pelo nosso movimento de rotação da Terra, eles sempre vão nascer num determinado ponto geográfico, não é? E vão se pôr em outro determinado ponto geográfico. Não é tão linear. Nós temos variação de estações do ano, por exemplo. Então, se a gente começar a observar da nossa casa mesmo, a gente vai começar a perceber, se a gente for marcando, sei lá, a sombra de um poste. Todo dia, 2 da tarde, eu vou marcar onde está a sombra daquele poste. A gente vai ver que ela vai mudar de acordo com as estações do ano. Ela vai se movimentar, ela vai estar em lugares diferentes. E esse movimento aparente do Sol e da Lua começou empiricamente, não é? Os seres humanos começaram a ver que ele era fixo. Então, ele faz um arco, eles fazem um arco. Né? Ele nasce lá no horizonte, no caso no leste, tá certo? E vai passando lá por cima da nossa cabeça e se põe a oeste. Então, começou-se a se ter essas referências, que, quando a bússola foi inventada, não é? Foi aprimorado esses pontos cardeais e eles passaram a se vir como nosso ponto de orientação e localização. Tranquilo? Beleza? Foi, Manuela, não foi? Tranquilo, Manu? Tudo certo, obrigada. Massa. Vamos ter imagens disso aí, eu vou falar disso tudinho que eu resumidamente falei agora, vai aparecer, tranquilo? Então a gente vai, é uma espécie de Lego Trip, aquela viagem do Lego, né? São bloquinhos que a gente vai montando até a gente ter o cenário do nosso assunto. Beleza? Então, esses pontos cardeais, não é? Esses pontos cardeais começaram a se tornar mais importantes com aqueles deslocamentos cada vez mais distantes, não é? E acabou se tornando universal. Esses pontos cardeais acabaram se tornando universal, sobretudo pós as grandes navegações, século XV e XVI. Começa no finalzinho do XIV, mas século XVI, XV e XVI. E aí, existe esse desenho que já aparece aí, não é? Lembra muito o formato de uma estrela, que é conhecido como Rosa dos Ventos ou Rosa dos Rumos. Mas para a gente aqui é mais conhecido como a Rosa dos Ventos. E ela aí está bem completinha, não é? Ela tem mais, ela fecha os 360 graus, só que a gente não precisa mais dessa quantidade, não é, de informação, mas ela fecha pelo menos todos esses pontos aí, né, eles têm nomes. A partir daí é usado quartos e terços, é usado um número. Né? A gente não precisa, até porque em qualquer espaço geográfico que a gente tiver, uma relação subcolateral, como a gente vai ver quais são esses pontos, fica bem mais simples, a gente se acha. A gente não erraria o nosso destino. Beleza? Então, existem 4 direções principais. Elas são chamadas de pontos cardeais. Aqui estão representados pelas letras, tá certo? Mas depois eu vou colocar os nomes. O norte, o sul, o leste e o oeste. Essas são as 4 direções principais. A partir daí, não é, a gente vai refinando a nossa localização. O seu aplicativo de GPS do seu celular, talvez o mais comum seja o Waze, hoje em dia, sem querer fazer propaganda, não é? Mas ele faz cálculos, ele faz bastante cálculos com base nessa roda dos ventos, para lhe dar a direção e sentido. E, atrelado a isso aí, ele vai fazendo cálculos dessa rota, a capacidade de processamento que só a microinformática deu a gente, né? Para que você vá se orientando e ele vai pegando essas informações. Os GPS, eu não diria mais antigos, porque eles existem, GPS náuticos, GPS de localização de precisão,
que se você for fazer uma trilha para uma área que você não conhece, o ideal é que você leve um, né, para que você não se perca, eles continuam fazendo esses cálculos, ele só não tem uma rota. A única rota que ele pode mandar você é você voltar por onde veio. Não é? Ele vai lhe dizendo exatamente qual direção e sentido você toma. São muito, muito utilizados ainda na aviação, na aeronáutica e em alguns esportes radicais, ou por curiosos. Não é que sempre estão ali utilizando esse equipamento. A gente vai falar deles lá para o fim, não é? Essa comunicação, ela é via satélite. Inclusive, eu vou falar disso lá em cartografia, porque isso sai da orientação e localização e vai para mapa. Hoje a gente tem muito acesso a mapa, tá certo? Então, lá está o nosso sistema de posicionamento global e a gente conversa um pouquinho sobre eles. Mas aonde essa Rosa dos Ventos, é onde a orientação e a localização chega para o nosso dia a dia. Não é? Faz sentido no nosso dia a dia. Então, ela está lá. Além aí dos pontos cardeais, não é? Nós vamos encontrar, além das 4 direções principais, chamadas aí de pontos cardeais, vamos ter 4 direções, não é? Que são chamadas de pontos colaterais. Eles vão estar entre os pontos cardeais. Então, por exemplo, como está aí, entre o norte, deixa eu botar aqui o apontadorzinho para facilitar. Entre o norte e o leste também é conhecido como este, tá certo, pessoas? Por isso que tem um E aqui. A gente tem o nordeste e assim sucessivamente. Eu vou trazer todos os nomes, repito, para a gente ver. Não é? Entre o leste, o sul, o sudeste e aí sucessivamente. Como a gente vai ver direitinho, passo só para que a gente entenda o processo. E já dá para ver, não é, que entre os pontos colaterais e os pontos cardeais, a gente tem outros pontos também. Então, entre os cardeais e os colaterais, nós vamos ter agora 8 direções. Não é? 8 direções aí que são os chamados pontos subcolaterais. Então, mais uma vez, eles vão ser encontrados na interseção, não é? Entre o ponto cardeal e o ponto colateral. E é bem simples, não é? É o norte, nordeste, é o este, nordeste, não é? O leste e nordeste, tanto faz, tá certo? É oeste, sudeste e assim sucessivamente, como a gente vai acompanhando. Beleza? Deixa eu ver aqui o chat. Assunto de mudança geográfica, de clima, das mudanças climáticas, Rian. Se for, vai ter. E tiver no Enem, a gente vai ver. Como assim? Diz aí. Boa tarde. Vai dizendo aí que eu já vejo. Vamos andar daqui. Vê, apareceu agora só uma Rosa dos Ventos, né, aqui pra gente. Tem sim, Lua não, ó, Ian. Tem sim. A urbanização, a organização do espaço agrário, a própria industrialização, a globalização, tem. Isso tudo nos acompanha no nosso tempo histórico, não é? Isso está muito ligado à formação do nosso espaço geográfico. Olha, eu posso te garantir que, claro, em geografia física a gente não vai ver porque seria forçar, mas em toda a parte da geografia humana, até porque a gente modifica o espaço físico, a gente vai ter essas evoluções, requalificações e mudança, não é, na estrutura dos lugares. Isso é uma constante, beleza? Massa, vamos embora. Vai ter sim. Ah, meu irmão, a saga vai ser grande. Se Deus quiser, a gente ainda se encontra bastante, ainda conversa bem muito aí sobre diversos assuntos da geografia. Beleza? Vamos embora. Então, não é? Eu coloquei essa aqui, tá? Para a gente ir construindo ela. Se liga, se liga. Se liga, a gente tem os cardeais que a gente já conhece, o norte, o sul, não é? O leste e o oeste. Pessoas, quando a gente está lá no ensino fundamental, até mesmo na pré-escola,
de uma forma didática, a gente acaba dizendo, o norte está acima, o sul abaixo, o leste à direita, o oeste à esquerda. Não existe essa referência, tá certo? É claro que se você tiver diante de uma prova, um papel, essa tela que está aí, né, que vocês estão olhando, realmente eu tenho aí um cima, baixo, esquerda, direita. Mas no espaço, isso não existe muito, tá? Se usa mesmo as direções, beleza? Numa questão que fale de regionalização e que exija lá que você consiga identificar aquela região, não hesite, desenhe uma roda dos ventos, tá? Um exemplo, só um exemplo, tá? Caiu lá um lugar dos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, seja lá o que for. Não é pede para você localizar, você precisa localizar uma região. Não meça esforço nenhum. Desenhe uma rosa dos ventos no meio. Lá no meio dos Estados Unidos, no meio do Brasil, no meio mesmo, no mais central que você tiver do desenho. Faça a rosa dos ventos, que aí você acha qualquer região. Qualquer uma, de qualquer lugar. Tá certo? Eu ainda, quando vou fazer algumas provas, às vezes quando eu faço por lazer, não o lazer propriamente dito, mas às vezes eu faço um Enem, faço um vestibular de outras universidades estaduais, aqui não dá, porque precisa estar matriculado, não é nas escolas, mas faço, e às vezes eu vou fazendo, mesmo que eu já saiba, aquilo ali é a prática, beleza? E aí, entre os pontos cardeais, a gente viu os colaterais, não é? Professor, Pode falar. no Enem a gente precisa saber sobre os pontos colaterais e subcolaterais ou não? Até os colaterais é importante. Importante. Os subcolaterais nem tem. Mas pelo menos esses 8, não é, os 4 principais e os 4 subsequentes é interessante. Beleza? Boa tarde. Então, eu estava dizendo, não é, entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o leste e o sul, o sudeste. Entre sul e o oeste, o sudoeste. E entre o oeste e o norte, o noroeste. Beleza? E aí nós vamos ter agora os subcolaterais. Então, nós temos aí o nordeste ou norte-nordeste, tá certo? São nomenclaturas internacionais. Por isso que, por exemplo, na figura que passou, vocês olhem depois, quando receberem o material, tem NE, porque se chama este. E o oeste se chama West, W. Então, se encontrarem oeste ou oeste com W, é só uma condição internacional. Não se assustem, é a mesma coisa. Tá certo? Entre o Nordeste e o leste-Nordeste ou leste-Nordeste, tá certo? Vamos continuando entre o leste e o Sudeste. O leste-Sudeste ou leste-Sudeste. Entre o Sudeste e o Sul-Sudeste. O Sul o nome é bem curtinho, eles não modificaram, tá certo? Entre o Sul e o Sudoeste, o Sul-Sudoeste. Entre o Sudoeste e o Oeste, o Oeste-Sudoeste ou Oeste-Sudoeste, tá certo? Entre o Oeste e o Noroeste, o Oeste-Noroeste, o Oeste-Noroeste e, por fim, o Noroeste, não é? O Norte-Noroeste. Esses últimos, aproveitando a pergunta de Manuela, esses últimos realmente eles são complementares. Né? Eles são complementares. Numa localização espacial, hoje em dia, numa situação real, num problema real, não é? Com os subcolaterais, com os colaterais, você já consegue se localizar muito bem, você identifica qualquer ponto geográfico e digamos assim, se localiza, não é? Mas estão todos aí para a gente ver. Agora, para tudo de novo, olha para cá. Existem sinônimos, sobretudo, não é? Principalmente e exclusivamente, nesse caso, sinônimos para os pontos cardeais. E sabe por que é bom a gente saber esses sinônimos? Por causa dos textos. Um texto de uma questão, o enunciado de uma questão, ele pode trazer esses sinônimos aí. E
você pode ficar meio aperreado, né? Meu Deus, Alá, Buda, Jeová, o que danado é isso? Vê, esses sinônimos, eles são muito utilizados na própria regionalização, quando eu venho para lugares menores, tá? Bora ver quais são. O norte pode ser conhecido também como boreal. Tudo que é boreal se refere ao norte. Tudo, tudo, tudo. Ah, eu lembro, tem uma floresta que se chama Floresta Boreal. Massa. Ah, ela é boreal porque só tem no norte? É. Boreal é sinônimo de norte. Além de boreal, também conhecemos, não é, o norte como setentrional, tá certo? Setentrional também é conhecido como norte. Então, a zona da mata setentrional de Pernambuco, nada mais, nada menos do que a zona da mata norte, tá certo? São sinônimos. Tem um quadrão que eu botei aí para vocês não esquecerem mais. O leste, não é? Ah, vamos lá para o sul. Sei que estava aí na ordem. O sul, na ordem. O sul é conhecido como austral. Então, a Austrália, não é, o Reino do Sul. E também como meridional, tá certo? Também como meridional. Usando o mesmo exemplo, não é? A zona da mata meridional de Pernambuco, a nossa mata sul. O leste, ele é conhecido como oriental, e, como a gente até já conversou, não é? O nascente. Ele é oriental ou nascente. O oeste, aí acho que já ficou mais fácil, não é? É o ocidental e o poente. Beleza? Então, não vamos mais esquecer, não é? Que o norte, ele é conhecido como boreal ou setentrional, o sul como austral e meridional, o leste, o oriental ou nascente, e o oeste, o ocidental ou poente. Beleza? Tá lá também. E aí, até como eu disse, essa questão de nascente e poente, que começou essa conversa, não é? Alguém quer falar? Rony? Oi! Não! Tá ligado aí, Sérgio? Seu microfone. Vamos embora. Ó, então, foram esses movimentos da Terra que começaram a nos dar essa ideia, né, como a gente viu. Então, como eu já tinha dito, não é, a gente estuda dois. Nos serve muito Professor, bem. Oi. rapidinho, bem interessante essa parte dos sinônimos desses pontos, porque eu já vi em alguma das provas do Enem cair realmente Tem. e você ficar assim meio que perdido, não lembrar Isso. desses sinônimos, né? A gente estudando, Sejão, sem bronca, viu? Se aperrei, não. É coisa da vida. A escola invadiu nossa casa. Então, nem se preocupe em relação a isso aí. Enfim, acontece. Uma coisa, Clidésia, é a gente tá estudando só geografia, agora a gente nessa aula, não é, a gente consegue ver e percebe. Numa prova que você tem outras disciplinas para fazer, às vezes, não é, você está cansado, você tem um estresse, é um exame que pode definir muita coisa, não é? É uma carga que a própria sociedade bota na gente. Mas, às vezes, passa despercebido, e um sinônimo que você esquece pode lhe desorientar todinho, né? Até deixar você um pouco mais nervoso. É Beleza? isso aí. Beleza, Eu, obrigada. nada. Eu, às vezes, eu vou ao limite da honra, do detalhe, não é? Mas é justamente para isso, é para se ocorrer uma situação, a gente, de certa forma, já está preparado para ela, tá certo? Eu sei que é exagero, às vezes, como professor, eu digo, caramba, eu estou exagerando, mas é aquela vontade de que qualquer situação, problema que apareça, você esteja preparado para superá-la. Beleza? Então, ou seja, pelo menos a vontade é boa. Tranquilo? Ok. No caso Mas, esse Rosa dos Ventos também está no Classroom?
Tá, vai estar tudo. Tudo que aparecer aqui, tem tudo e mais. Lá no Classroom vai um pouquinho mais de texto, tá certo? Tá bom, tá certo. Beleza? Obrigada. Nada. E depois o que quiserem, tá certo? Como eu estava dizendo no início, meu trabalho é esse, eu sou professor, não é por formação, é a minha profissão. Então, eu tenho muito material, tá? Podem pedir, eu consigo na hora, sim, não é? Pode não estar tão organizadinho como esse da nossa aula, mas eu já tenho esquema, tenho tudo, e isso é domínio público, eu não criei nada disso, isso não é tese minha nem nada, isso é coisa de domínio público, eu passo tranquilamente, beleza? Vamos Ok, embora. beleza. E aí, os movimentos da Terra. Como eu disse, são mais de dois. Não é? A gente tem movimento de saltação, revolução, retroevolução, enfim. Mas para nós, para a nossa vida, para a nossa economia, para o nosso dia a dia, não é? Nos importam dois. Não é? Que é o movimento de rotação, esse primeiro que aparece aí. Não é? É aquele giro que a Terra dá em torno de si mesma, que a gente aprende. Dura aproximadamente 24 horas, não é exato, mas vamos usar 24 horas, e o resultado a gente vê cotidianamente, não é? É a sucessão de dia e noite. A gente passa ali parte dessa esfera, não é? Desculpe se eu estou contrariando alguém, mas infelizmente a Terra é redonda, ela é esférica, tá? Peço perdão, mas nesse ponto realmente eu vou ter que lhe decepcionar, ela não é plana. Em pleno século XXI, temos que lembrar as pessoas disso. Né? Outras coisas não, mas esse realmente não dá para eu concordar com você, tá certo? Ela é esférica, beleza? Não é uma esfera perfeita, a gente vê assim, porque a atmosfera, né, a camada de gases vai dar, a Terra parece um maracujá meio caído de uma caminhonete. É uma rocha, é um grande bloco rochoso, né, com núcleo ativo. Ela é bem amassadinha, é bem troncha, né, um pouquinho achatadinha nos polos, ela não é geóide, como se diz, né, ela é bem um maracujazinho. Mas, enfim, a nossa hidrosfera e a atmosfera deixam essa sensação, não é que ela é uma esfera perfeita, mas ela não é mais, ela é esférica. Não é? Ela é esférica. Deixa eu ver aqui o chat. Também, não é? Também. Tem as montanhas, tem esse formato, é físico. Por isso que ela gira. Não é? Então, assim, parte dessa esfera, quando está voltada ao disco de iluminação, como está sendo representado aí, não vai estar durante o dia, e o movimento de rotação nos dá aquele já falado hoje, não é? Movimento aparente dos astros. A gente vê esse movimento aparente. É por isso que o pôr do sol e o nascer a gente vê no horizonte. Não é? A lua cheia também, quando ela surge ali no iniciozinho da noite, ela está na nossa linha de horizonte, e aí faz o movimento aparente. Esse movimento se dá justamente, esse movimento aparente se dá pela rotação, não é? E nós temos a translação, que a gente conversa um pouquinho já já. Vê, a Terra, ela vai girar no sentido oeste-leste. E o movimento aparente é como a gente olha no espelho, é como a gente se mexe no espelho, né? Eu levanto minha mão direita, lá no espelho vai ter aquela impressão que é a esquerda. É essa condição física. A Terra, ela vai girar nesse sentido, não é? Oeste e leste, e o movimento aparente vai ser como se fosse um reflexo. A gente vai ver de leste a oeste, não é? Lado nascente até o poente. Lado nascente, oriente, poente, ocidente, como aparece também nesse esqueminha que eu coloquei para aí, não é? Então, assim, o movimento aparente do Sol, ele é oposto ao sentido de movimento de rotação da Terra. Beleza? Ele vai ser oposto da Lua também. Não é? A Lua a gente precisa daquela fase específica, mas o Sol a gente todo dia está vendo ele ali. Deixa eu aumentar aqui essa imagem, não é? Para a gente continuar tratando disso aqui. Então, vê, como eu estava dizendo, aparece aí o esqueminha, não é? O Sol vai se pôr a oeste, a ocidente, no poente, e vai nascer no leste, no oriente, no nascente. Num sentido oposto, ó, aqui, ó, da Terra, tá vendo? Tá aqui, ó, começa no oeste e faz essa direção e sentido para leste aqui.
tá? A figurinha aí mostrando para a gente. Beleza? Vamos que vamos. E, claro, não é? Se passamos aí pelo movimento de rotação, temos também o movimento de translação, que é o movimento que a Terra executa ao redor do Sol, né? Ela tem uma órbita. Essa órbita ela é elíptica, ela não é concêntrica, ela não é um círculo perfeito, não é? E tem horas que a gente vai estar mais afastado do Sol e horas que a gente vai estar mais próximo do Sol. Isso não faz referência às nossas estações do ano, viu, pessoas? Isso aí é astronômico. Inclusive, não isso acaba também modificando um pouquinho do nosso período, não é, de translação. Mas é tão pouco, não é? É tão pouco que só astronomicamente a gente vai vendo. O movimento de translação dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Não é? Isso a gente chama de ano terrestre. E são essas 6 horas que vão nos dar os nossos anos bissextos a cada 4 anos. Isso é uma tentativa de fazer já essas correções astronômicas que eu estava falando. Não é? São 365 dias e 6 horas. Sabe de onde vem essas 6 horas? Daquela conta que não é exata, lá dos 24 horas, das 24 horas, tá certo? Então, passa um ano, eu tenho 6, passa mais outro ano, eu tenho 12, não é? Depois mais 6, depois mais 12, eu vou ter, depois de 4 anos, 24 horas. E aí colocam lá em fevereiro para a gente fazer essa correção astronômica, não é? Para astronomicamente a gente estar ali dentro da nossa contagem, digamos assim. E o resultado do movimento de translação, da translação, são as estações do ano, tá certo? A Terra, pessoas queridas, ela não está alinhada no seu plano de órbita, tá? Deixa eu botar aqui a imagem. O eixo de rotação da Terra, ele é inclinado, Já notaram, eu infelizmente não tenho mais o meu globo terrestre porque o meu filho fez ele de bola, não é? E eu fui procurar e ele realmente não está mais sem a sua base. Mas já notaram que todo globo terrestre ele é troncho. Ele é troncho. Não é? Ele nunca está no plano. Você bota ele na mesa, ele está assim. Aquilo ali é uma representação cartográfica real, não é? Dessa inclinação. Essa inclinação, galera, ela varia. Isso é um dos movimentos da Terra. Então, se depararem com 23,7 graus, não está errado. 23,5 graus também não está errado, tá certo? Só que dura milhões de anos para fazer esse movimento, então nem nos faz tanta diferença, tá? 23,7 ou 23,5, tá? São medições diferentes. Então, esse grau de inclinação faz com que a gente, ora, receba mais sol em um determinado hemisfério e, ora, receba menos. Por isso que a gente vai ter as diferenças. Bora devagar, porque tem uns esqueminhas aqui para nos exemplificar. Então, não é? Tem essa inclinação. O que está tracejado, pessoas, é como a gente pensa que é. Não é o nosso eixo, lá aqui, tracejadinho, beleza? E o nosso, eu não diria Equador, porque aqui ele não está representando exatamente o Equador, não é? Mas o que deveria ser a nossa área equatorial, aqui tracejado. Só que a Terra está inclinada axialmente, não é? E aí, ó, o que está contínuo, não está pontilhado, é justamente a inclinação que a gente tem. O nosso polo norte celeste, que não é o mesmo magnético, mas eles são pertinho, tá certo? E a sua antípoda, não é o polo sul celeste, e o nosso Equador. O nosso Equador celeste, agora sim ele está no lugar certo. Ó. O nosso Equador celeste é esse paralelo que a gente tem aí. Né? A gente conhece como Equador. E aí, ó, dá para ver que em uma estação do ano, um hemisfério vai receber mais iluminação do que outro. Tem mais imagens. Eu coloquei aqui 2 imagenzinhas também para a gente
para a gente se orientando, não é? Uma com toda a distorção, a mínima, a máxima e a atual, não é? A máxima já chegou, presume-se, não é? Porque isso demora milhões de anos para mudar. A 24,5, estamos aí a 23,5, 23,7, e a mínima a 22,1. Mas isso é mera informação, beleza? E tem uma imagem desse trabalho que é bem legal, que faz referência com um peão, né? Que faz um peão e pontos celestes que foram utilizados para perceber, né, que havia essa inclinação. O avanço dos estudos astronômicos nos levaram a essa conclusão. Beleza? Vou tirar aqui a setinha da frente. E esse resultado a gente vai vendo aos pouquinhos, não é? As estações do ano. As estações do ano, elas são invertidas nos hemisférios. Por exemplo, vai começar lá em junho, aqui no hemisfério sul, onde a gente está, o inverno. Lá no hemisfério norte, em junho, vai começar o verão, tá certo? Então, é sempre invertido. Quando é inverno num, é verão no outro. Quando é outono num, é primavera no outro. Beleza? Dois, não é? Eu coloquei 2 esquemas aqui para a gente ver. Sobretudo aqui, não é? Quando a gente tem no hemisfério norte, não é? O inverno, e no verão, aqui no hemisfério sul, ó, dezembro, 21 de dezembro, a gente doido que essas provas passem para dar uma relaxada, se der, curtir uma praia, não é de sair, é verão, tá solão para cá. Lá no hemisfério norte, a galera tá indo nevar em alguns lugares, né? Tá no inverno. E aí, a gente sai, não é? Dezembro, a gente vem para a nossa primeira estação do ano. No nosso caso aqui, vai ser o outono, não é? Entre o verão, entre o verão e o inverno, a gente tem o outono. Tomo como referência aqui o hemisfério sul, não é? Lá no norte vai ser a primavera, porque eles estão no inverno, e aqui no hemisfério sul vai ser o outono. Para 6 meses depois que a gente começou, lá em 21 de junho, que a gente vai ter agora, né? Cada estação do ano tem 3 meses, acho que já dá para perceber, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, porque são 4 estações do ano, 3 vezes 4, 12, temos aí os 12 meses. Em junho, já se inverte, não é? Vai ser o verão lá no norte, para a gente aqui começa o inverno, e em setembro, aquele oposto que a gente tinha em março, lá no hemisfério norte, o outono, para a gente aqui a primavera. Beleza? Bom, e aí, não é? Esses movimentos da Terra também vão nos dar, sobretudo a translação, não é? A translação, o eixo inclinado da Terra, vão acabar nos levando a uma condição de iluminação diferente. Nós vamos ter iluminação nesses hemisférios de forma diferente. E a gente vai chamar esses períodos de equinócio e solstício. Os equinócios, não é? Os equinócios são quando os raios solares incidem diretamente sobre o Equador. Isso vai acontecer no outono, na primavera, ou primavera ou outono, não é? Isso se dá porque os hemisférios vão estar igualmente iluminados, vão receber a mesma quantidade de luz e de calor nos 2 hemisférios. Pessoas, a gente mora próximo à linha do Equador. A gente não sente os efeitos disso aí, sente muito pouco, tá certo? Se a gente morasse mais ao sul, aqui no Brasil, a gente percebe se tem alguém aqui que é do sul ou do sudeste, ou que já viveu lá, sabe o que eu vou falar, não é? Quando a gente está no período de equinócio, os dias e noites têm a mesma quantidade de hora. Tem a mesma quantidade de hora. Quando a gente está no outro evento, que é o solstício, não é? Os dias ou as noites ficam maiores ou menores. Então, no verão, quem mora na região sul, não é? O dia vai ser bem maior. O disco de iluminação, não é? Vai ser bem maior.
tá certo? Por quê? Porque vai ter essa desigualdade. Vai anoitecer quando está em horário de verão, lá para as 7h30, 8 horas da noite. O equinócio ocorre quando os raios vão incidir sobre o Equador. E aí, não é, nós vamos ter iluminação igual para os hemisférios. Que aí vai ser no dia 20 ou 21 de março, ou 22 ou 23 de setembro. Tá? É astronômico, isso muda. 20, 21, 22, às vezes até no 19. Tá certo? Isso muda, mas por isso que tem essa janela. No 20 a 21 de março, primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul. Setembro, invertido, não é? Outono lá no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. Esses são os nossos equinócios. O equinócio ele vai ser de outono e primavera. Os solstícios, não é? São aí quando os raios solares vão incidir sobre um dos hemisférios, vai incidir mais sobre um dos nossos chamados trópicos, Câncer ou Capricórnio. E aí, os solstícios, a gente não vai ter a Terra iluminada igualmente, vai ter um hemisfério recebendo mais luz e calor e o outro menos. Aquele que estiver recebendo mais luz e calor vai ser o que está no verão, e o que estiver recebendo menos, o inverno. Olha outra questão do clima. Como a gente mora perto do Equador, a gente não tem muito essa diferença. Para a gente, ou está chovendo ou não está chovendo, porque fora isso é sempre quente. Não é? Tanto que a temperatura do Recife, quando chega a 20 graus, a gente está usando até casaco. Né? E não é frio, está longe de ser uma temperatura de um clima frio, mas está bem longe. Né? Mas a gente já sente, a gente, sobretudo que mora aqui no Nordeste, né, vai para um lugar que a temperatura esteja 16 graus, para mim já é o suficiente para eu estar completamente agasalhado, morrendo de frio. Mas se a gente vivesse mais próximos aos trópicos, a gente iria perceber tanto a diferença, não é, nos dias que ficaram mais longos, ou as noites que ficaram mais longas, tá certo? Como também aí, sensivelmente, na temperatura. É por isso que a gente não tem as 4 estações bem definidas aqui em Recife. É calor ou chove ou não chove. Mas se a gente morasse em Porto Alegre, no verão ia fazer um calor maior do que faz aqui. Viu? Diga-se de passagem. No inverno, a temperatura caía muito mais do que cai aqui. E as estações intermediárias fariam essa transição. Não é? E, sobretudo, a gente vê isso na vegetação. Então, os movimentos da Terra, não é? O movimento de translação, mais o eixo de inclinação da Terra vão nos dar os equinócios e os solstícios. Por isso que as estações são invertidas nos hemisférios. Beleza? Tem mais um esqueminha bem parecido com aquele anterior para a gente, mais uma vez, ver isso aí. Vou colocar ele aqui. Pronto. Não é? Então, nesse caso está aqui, não é? Dezembro. Aí, mesma coisa, inverno no hemisfério norte, verão no hemisfério sul, os raios solares, né, estão atingindo com menos intensidade o trópico de Câncer, por isso que é o inverno lá, tá certo? E com mais intensidade o trópico de Capricórnio, por isso que vai ser verão aqui. Beleza? Já que eu falei de solstício, deixa eu ir para o outro solstício. A gente for ver, a Terrinha está inclinada aí, ó, nesse caso, entre 20 e 21 de junho, verão no hemisfério norte. Ó a face do hemisfério norte, digamos assim, mais voltada para o Sol. Ó o hemisfério sul, aqui, digamos, mais afastado, não é? Recebendo menos energia. Aí vai se inverter, não é? Verão lá no hemisfério norte e inverno aqui no hemisfério sul. Nesse caso, né, os raios solares estão atingindo diretamente lá agora o trópico de Câncer e menos diretamente aqui o trópico de Capricórnio. Deixa eu ver aqui o chat. A aurora boreal, ela ocorre em qualquer estação, tá certo? É mais fácil percebê-la durante os verões polares, que são muito curtos. Porque é uma condição magnética, é química, não é magnética e química, tá certo? O melhor, elas acontecem sempre, porque a gente tá longe, né? É caro. O hemisfério sul não recebe visitantes, não tem como, não é na Antártida.
Mas em vários países, em várias cidades do Círculo Polar Ártico, lá no norte, aí, o ser longe se torna bizarramente caro. A probabilidade de você ver uma aurora boreal em qualquer estação do ano, ela é grande, tá? Mas, sobretudo, nos períodos de início de verão, aí você vai ver, talvez por mais tempo. Elas chegam até a produzir sombra. Até produzir sombra. Tá certo? No polo mesmo, polo, lá no polo, aí isso é muito radical, tá certo? Nos polos, ou você não tem o sol se pondo, ou não tem ele nascendo. Então, são meses em que o sol não se põe, e também são meses em que o sol não nasce, né? Ele tangencia, beleza? Ele passa aí tangenciando. Tranquilo? A gente viu, não é, os solstícios e os equinócios, ó, não tem mais uma face mais virada ou não para o Sol, está tudo iluminado igualmente. Está aqui o Equador, ó. Eu não tenho mais um trópico, como eu tenho aqui, recebendo mais energia do que o outro trópico, que chega a estar escondidinho. A mesma coisa aqui, ó. Então, ele está recebendo, né, está recebendo energia de forma diferenciada. Aqui não, está incidindo bem sobre o Equador. Né? Vai acontecer nesse exemplo também. Eu vou ter aí os equinócios, né? Dia e noite com a mesma duração nos dois hemisférios. Marca o início da primavera no hemisfério norte, no caso de março, tá certo? E outono no hemisfério sul. Em setembro vai ser o contrário, né? Vai ter o mesmo tempo de duração, mas o outono no hemisfério norte e a primavera no hemisfério sul. Belezas? E aí, todo esse processo de criar trópicos, né? Percebemos que celestialmente temos um Equador, acabamos percebendo que temos trópicos, círculos polares, né? Ártico e antiártico, por isso que vem o nome Antártico, não é? E aí se percebeu essa diferença e a gente começou a traçar coordenadas. E vamos por partes. Eu tenho aqui agora os nossos paralelos. O nome deles são paralelos. Não é? O Equador é o principal paralelo. Vai dividir o globo em duas partes, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Olha, já veio de novo as rosas do vento. Né? A partir do Equador foram traçados os demais paralelos, tá certo? Em relação equidistante sobre eles. Tá? O trópico de Câncer, ao norte, o trópico de Capricórnio, ao sul, ó, eles estão a 23 graus e 27 segundos. Eu, quando escrevo no quadro, eu boto logo 30, tá, pessoas? Eu sou de humanas, eu boto logo 30. Mas se tivesse no plano da órbita, seria 30, tá? Não vai ser porque está inclinado. E, não é, os círculos polares. O Ártico, no norte, 60 graus e 33 segundos, não é o norte. Minutos, perdão. Eu também coloco logo 60, tá certo? Mas não tem diferença. E 66 graus e 33 minutos, não é? Ao sul, o Círculo Polar Antiártico ou Antártico. Então, eles ficaram definidos. Esses são os principais. A partir deles, não é? Começam a se medir, sobretudo, a partir do Equador, não é, que é o paralelo zero, a latitude mais baixa que a gente vai ter, né, o paralelo zero, a gente começa a medir a distância, beleza? Então, não é, além do Equador, como a gente viu, tem os outros quatro paralelos principais, o trópico de Capricórnio, aqui no sul, Câncer, no hemisfério norte, Círculo Polar Antártico, aqui no sul, e Ártico, lá no norte, beleza? A gente pensa que não, mas os climas, eles vão começar a se definir pela a sua latitude. Essa região aqui é a região que mais recebe calor, porque é esférico, o planeta é uma esfera. Então, quanto menor a latitude, maior vai ser a temperatura. Por isso que eu estava dizendo que esse assunto ele é bem introdutório, porque a gente vê muita reverberação dele
não é? Em outros assuntos. Então, a gente começa a perceber que isso vai afetar os climas e já já a gente vai entender o porquê. Deixei a Terra aqui, não é, digamos assim, plana. Plana não, plana em relação ao seu eixo, para que a gente entenda esse cálculo. Não é? Vê só, como é esférico, vai ser tudo em graus. Então, nós vamos ter uma distância angular, tá certo? Qualquer distância angular do Equador, tá? A determinado ponto da Terra, vai nos dar a latitude, né? Esse vértice. Então, a gente tem esse ângulo aqui, que nos leva até 45 graus. Então, temos vários pontos aqui do planeta, não só esse A e B, viu, pessoas? Todos que eu estou passando aqui, não é? Todos os pontos mesmo, até completar a circunferência, eles estão nessa latitude. Então, a gente percebe que a latitude varia de 0 no Equador até 90 graus nos polos, tá? Tanto 90 graus ao norte, quanto 90 graus ao sul. É por isso, não é, que o Equador divide em hemisfério norte ou sul. Lu, continuo. Sim, filho. Vamos embora. Pessoas, eu estava falando um pouquinho antes de entrar aqui com vocês, com o Lu, tá certo? Houve um probleminha com filosofia, e aí ela perguntou se eu podia continuar. Eu acabei vendo a mensagem já para entrar na sala, por isso que eu fui responder e acabei entrando uns 2 minutinhos depois, não é? E aí eu fiquei na expectativa porque eu não vi a resposta de Lu. E a gente continua, beleza? Olha, se alguém aqui já estudou comigo, estava por aqui outros anos, sabe que se deixar eu falo até amanhã, depois do Fantástico, tá certo? Sei que esse assunto, ele não gera tanto debate, é muito técnico, é burocrático, não é? É chato, se quiserem dizer que ele é chato, podem dizer, porque eu acho, beleza? Enfim, mas é um pouquinho maçante, mas vamos nessa, porque eles são bem basilares mesmo, tá bem? E aí, em outros, a gente consegue rever isso aí, consegue dialogar mais, consegue trazer coisa da nossa realidade mesmo, e aí fica uma questão bem mais dinâmica. Nesse ponto, não é, eu tinha já programado com Cris, a coordenadora, né, de geografia, programado com Cris, de a gente ver essa parte e ver cartografia. E eu tinha deixado uma parte para o meio da semana, para a gente estudar lá no miolo da semana, tá? E findou que eu não completei essa apresentação, né? Eu calculei até onde dava para ir, inclusive era um pouco mais à frente até, era até finalizar coordenadas, até errei a conta, não é? E chegou um ponto que eu disse, não, depois eu complemento. Na segunda-feira à tarde eu vou e complemento. E está faltando boa parte de cartografia. Então, vamos fazer um combinado, tá certo? Até para não ficar extenuante e extremamente cansativo, que vocês vão ter outras disciplinas também, tá? E aí, a gente vai, tá certo? Até onde der. A gente conclui essa parte de orientação e localização, tá? Eu falo um pouquinho da cartografia, que aí é mais técnico ainda, mas aí o que é que acontece? Fica bem rápido, é tão técnico que não tem muito o que fazer. É aquela forma de representar o mapa e, enfim, ela existe, tem e serve para determinado ponto do planeta. Acabou-se. A gente não gera nenhum debate, nenhum, não tem nenhum, tá certo? E aí a gente complementa no meio da semana, beleza? Mas, claro, se quiserem, eu abro outro, até isso já está pronto, só faltava eu formatar, deixar um pouquinho mais apresentável. Não é mais, eu posso continuar, a gente continua tranquilamente. Mas vamos embora, né? Latitude e longitude também são bem importantes. É isso que o seu GPS faz, ele vai calculando. Mas a gente está aqui ainda na latitude. Latitude, aquele ponto que vai de 0 a 90 a partir do Equador, tá certo? Para norte,
0 a 90 graus para norte, 0 a 90 graus para o sul. Beleza? Então, a gente consegue calcular essa distância. Tranques. E aí, como eu estava falando, não é, os paralelos, aí, esse eixo de inclinação, os paralelos, receber mais ou menos Sol, não é pela Terra ser esférica, isso nos leva, acaba nos levando diretamente para as zonas térmicas. Né? Essa imagem aí a gente vai ver a gente vai ver quando começar a estudar clima também. Não é? Essa inclinação de 23 graus, 27 minutos, 23 graus e meio, não é, do eixo de rotação, em relação ao movimento de translação, determinou aquela iluminação diferenciada. Por isso que a gente viu equinócio e solstício. Não é? E também vai ser responsável pela determinação das zonas térmicas ou zonas climáticas. A gente conhece mais como zona térmica, que, assim, não é tão delimitada. Se eu vier aqui para o Trópico de Câncer, o clima, quando chegar aqui e dizer, eita, eu não sou mais um clima quente, eu não sou mais um clima tropical. Não, isso aí é caótico. A atmosfera é a coisa mais caótica que existe. Não é? Mas está nas suas proximidades. Didaticamente, a geografia separa assim, para a gente trazer isso para a escola. Tá certo? Trazer isso aí para o ensino. Mas é muito próximo realmente à realidade, não é? Então, a gente vai ter essas zonas térmicas que são delimitadas didaticamente aí pelos paralelos principais, não é? Ao norte e ao sul. O Equador, não é? Compõe aí essa área de divisão. É tanto que os climas se repetem, não é? Começa aqui ó, com polar, temperado, tropical, olha o que acontece. Temperado, polar. E aí vão ter suas variações que lá em climatologia a gente conversa. Então, não é? Entre os trópicos, a luz solar consegue atingir, de certa forma, dependendo da estação do ano, não é? O solo de forma mais perpendicular, não é? Esquentando mais, esquentando menos. Além dos trópicos, não é? A radiação também vai incidir com alguma inclinação, não é? Próxima aos polos. Não é? Por isso que quando o polo ártico aqui, por exemplo, não é, está anteposto ao Sol, ele não nasce, ele não consegue surgir no horizonte, a gente não tem um nascente. São meses no escuro. Enquanto o círculo polar tiver ali meses no escuro, a parte aqui antártica, não é, vai ter meses sem o Sol se pôr. Não é, vão ter meses sem o Sol se pôr. Eu vou colocar alguns linkzinhos para vocês também, né, verem isso nos videozinhos. E aí passa lá, meses, o Sol não sai do horizonte. Né? Ele sobe, quando ele desce, ele não se põe, ele vem reto, passa de novo. São ali as estações de verão em que o Sol não se põe. Não se enganem, estamos falando de círculo polar. Não faz calor, viu, pessoas? Não faz calor. E não é? Tivemos nessas coordenadas as latitudes, precisamos das longitudes. Não que eu não... latitude a gente viu um monte de coisa, né? Viu que latitude tem aí as zonas térmicas, tem essa diferença de iluminação, as estações do ano. Não é um desprezo pela longitude, é porque a longitude foi uma convenção. As latitudes, elas são celestes. A gente tem ali o Equador celeste, vem da nossa condição astronômica, tá certo? A longitude, ela foi uma convenção, ela foi regulamentada dentro de uma espécie de congresso, e para variar, eurocêntrico, né, para que a Europa, de alguma forma, ficasse no centro do planeta. Não dá para botar a Europa no centro astronômico, não dá para inventar que o Equador passar por lá, impossível, porque não é plano, porque se fosse plano poderíamos, e sim porque é esférico. E aí, para não deixar de ser o centro das atenções, o meridiano de Greenwich, ou meridiano zero, corta exatamente a Europa. Não é? Isso foi convenção. E aí a gente não vai ter tanta influência. Meridiano não influencia em clima. Não influencia em clima. Não influencia astronomicamente em nada. Vai nos influenciar nos fusos horários. Né? Vai nos influenciar nos fusos horários. E aí, não é? Foi convencionado que o meridiano de Greenwich seria o zero e a distância, não é? A distância
de qualquer ponto de Greenwich em graus, não é? Para qualquer ponto da Terra, nos daria a nossa longitude. Nos daria a nossa longitude. E essa distância, ao contrário das latitudes, vai de 0 até 180. Vai lá para trás. Porque o meridiano vai dividir o nosso planeta nos hemisférios ocidental, aqui, não é? Oeste, e oriental, aqui a leste. Então, a distância de Greenwich a qualquer ponto do planeta, de 0 a 180 graus, vai nos dar a nossa longitude. Nesse caso mais simples, porque realmente não temos condições astronômicas. Vamos lá ver como na prática isso vai se processar. Não é? Nós temos a latitude e nós temos a longitude. Então a gente começa a criar um plano cartesiano. Não é? Do recorte que eu fiz, eu trouxe agora a imagem inteira, né, para a gente ver os pontos A, não é? Estão a 40 graus de latitude sul, tá? Foi a primeira imagem lá que a gente viu, tá certo? 40 graus de latitude sul e 60 graus de longitude oeste, não é? 60 graus de longitude oeste. Então, estamos a 60 graus a oeste do meridiano de Greenwich, se estivéssemos nesse ponto A. E assim sucessivamente. Eu trouxe outros exemplos e eu vou passar para que a gente veja. Não é? O ponto B. Não é? O ponto B está praticamente na mesma latitude. Tá certo? Praticamente na mesma latitude. Mas até que nessa tabela, ó, colocaram errado. O ponto B está a norte, tá certo? Está aí no norte. E a 20 graus leste. De fato, também está ali a 20 graus leste. Beleza? Ah, desculpa, pessoas. Perdão. Eu recortei tanto a figura. É isso mesmo. Deixa eu passar. É essa aqui que ele está mostrando. Já é essa aqui do plano cartesiano, perdão, ela está correta, beleza? Ela está correta, está mesmo aqui, ó, está a 40 graus, realmente não é de latitude sul também, só que está em outro hemisfério. Isso vai começar a vir, vai começar a aparecer importante justamente porque, se você não souber o hemisfério que está, já pensou você orientar um navio? Não, se dirija a 20 graus de longitude. Se você não diz se é norte ou sul, de latitude norte ou sul, de longitude oeste e leste, você pode mandar esse navio para o outro lado do planeta, não é? Para o outro lado do planeta. Então, se você diz que ele precisa ir a 40 graus de latitude, ele tem tudo isso aqui para ir bater. E vai lá por trás também, faz a circunferência, tá certo? Quando você diz que vai ser 40 graus de latitude a sul, a leste ou a oeste, aí já fica mais fácil dele se localizar. Vamos ver isso no plano, não é que fica mais fácil, tirar aí as esferas. Esse plano é justamente conhecido como plano cartesiano. É aquele mesmo da matemática. É exatamente ele, é x e y. Ele está aqui, tá certo? No caso, x e y, o Equador e Greenwich. Beleza? E a partir daí vai dando as localizações. Quem já jogou batalha naval é exatamente aquilo ali. É um plano cartesiano que você vai dizendo os pontos. Então, tem os dois eixos, não é? Perpendiculares e aí numerados, como é na matemática mesmo, a abscissa, que vai ser o horizonte, não é? Vai ser o nosso horizonte, e a ordenada, que vai ser a vertical. Do mesmo jeitinho ali, para fazer os gráficos, não é? Aí a gente vai cobrir toda a superfície da Terra com essa rede, com essa quadrícula, essa coisa quadriculada, tá certo? É imaginário, essas linhas são imaginárias, essas linhas vieram da cartografia e vão ser sempre traçadas nesses sentidos, leste, oeste, norte e sul. Os paralelos, não é? O Equador aqui, ó, como a gente já falou, agora a gente está vendo, divide, não é, o nosso planeta em norte e em sul, e o meridiano de Greenwich
em leste e oeste. Nesse caso, o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental. Eles são chamados assim, tá certo? E aí vira esse plano cartesiano, não é? Essa divisão que a gente tem aí, não é? Esse tracejado que a gente tem aí, justamente para ser utilizado na nossa localização. O cruzamento dessas linhas, não é, vai nos dar a localização exata. Pessoas. A gente está falando de uma esfera. Aqui, ele está de 10 em 10 graus, tá certo? Mas eu posso Professor, ir... Pode falar. é rapidinho. Quando o senhor falou sobre essa parte de é, longitude e latitude, eu me lembrei que lá, aqui no aeroporto de Recife, eles também anunciam muito por essa parte aí que o senhor está falando. É, Sabe? O aeroporto, eles dão também essa parte da tem. distância e sobre essa parte de, assim, 90 graus, estamos em tal área, não sei o quê, eles falam a É, respeito disso também. é. É porque os Pode aviões, eles não... continuar. Obrigado. Os aviões, eles não têm rota. Não tem É, né? estrada, perdão. Eles têm rota. Aí eles precisam... Os navios também. Eles sempre se localizam por isso aí. Uhum. Vê como esse plano que está aqui, ele está distorcido. Né? Ó para aí. A ilha da Groenlândia é maior que a América do Sul. Né? E a ilha da Groenlândia tem 6 vezes menos o tamanho do Brasil. Tá certo? É porque as projeções cartográficas, elas criam distorções. A Groenlândia está bem distorcida, não é para manter a sua forma, para manter a forma dela. Aí, ele está de 10 em 10 graus. Ó, aqui no Equador, como é bem pertinho, não é? 10 graus, e aqui, ó a diferença, de 70 para 80 a distância. Essa distorção se deu justamente porque nós planificamos o que é esférico. E aí dá, mas mesmo assim a gente vai conseguir se orientar. Então, como eu estava dizendo, aqui está de 10 em 10 graus, podia estar de 5 em 5, de 1 em 1, de minuto em minuto, de segundo a segundo. A gente tem. E é isso que o seu aplicativo GPS faz. Ele calcula dos milésimos até os graus. Se o Waze eu nunca vi, mas se você abrir o Google Earth, ele vai estar lá, ele vai lhe dar a sua localização exata. Ele vai ter toda a leitura de latitude e longitude. É quase uma frase o negócio. É quase uma frase. Claro que nos concursos vestibulares se usa mais os graus mesmo. Então, esse ponto C aqui, por exemplo, ó, ele está a 60 graus de latitude norte. Tá vendo? Tá aqui, eu vim para cá, eu sei porque eu estou lendo ele aqui agora. 60 graus de latitude norte. E 120 graus de latitude oeste. Tá certo? Oeste. Aqui ainda tem o O e o L. Mas se não tiver, é só pegar o zero, Greenwich. Não é? Oeste, Rosa dos Ventos. Ó. Oeste aqui e leste aqui. Eu botaria a Rosa dos Ventos aqui em Greenwich. E aí pronto. Ó. O Equador cortaria o norte e sul e Greenwich, leste e oeste, oriental e ocidental. O ponto A, nesse exemplo aqui, está a 40 graus de latitude norte e 80 graus de longitude leste. E assim sucessivamente. A gente poderia colocar qualquer marca. Esse ponto B aqui está a 20 graus de latitude sul e, passar aqui a reta, não é? Ele está aí a 130 graus de latitude leste. Né? Aqui 120, 140 está de 10 em 10 também. Estaria aqui a 130, certo? E assim sucessivamente. Podia fazer qualquer ponto aí no planeta. Então, os paralelos, não é ali, o círculo polar, Trópico de Câncer, Equador, Capricórnio, e os meridianos. No caso, os meridianos, pessoas, só vão ter 2 que têm nomes. O meridiano de Greenwich, que a gente já conhece, e o seu anteposto, que a gente vai ver lá em fuso horário, que é conhecido como Linha Internacional de Mudança de Datas, ou antimeridiano. Já chega. Então, o plano cartesiano é feito para que se localizem dessa forma. Hoje, os computadores fazem isso aí e nos dizem exatamente
onde nós estamos. Antigamente tinha que ser realmente utilizando as cartas. E não é um efeito ali da rotação, né, da nossa rotação, é justamente aí a questão dos fusos horários. A Terra está girando, a gente está vendo dia e noite. Não é? Aí, para os fusos horários, se estabeleceram outros meridianos. Cada meridiano vai ter 15 graus de diferença de um para o outro. Aqui está de 30 em 30, mas eles têm 15. Por quê? Não é? Nós precisamos aí de 360 graus. E aí, quando eu vou dividi-los, eles dão exatamente 1 a cada hora. Eu vou conseguir ter 24. Tá certo? 24 vezes 15, podem fazer a conta. Vai dar aí, né, os nossos 360. E aí, o que é que acontece? Estipula-se que a cada meridiano desse, a gente tenha 1 hora. 1 hora. Que, a partir de Greenwich, não é? Se eu for em direção oeste, essa hora ela vai diminuir. Deixa eu aumentar aqui. Essa hora ela vai diminuir, ó. Aqui um exemplo, não é? Greenwich está a 0, e aí, quando eu venho aqui para o oeste, essa hora vai diminuindo. Se eu for para leste, essa hora vai aumentando. Sabe o que é isso? Movimento aparente do Sol. Tá certo? Movimento aparente do Sol. Sei lá, em Tóquio vai amanhecer primeiro. E aí, ó, eu venho diminuindo as horas até chegar aqui em Recife. Tá dando para entender? Não é? Lá amanheceu primeiro. Se eu quiser saber que horas são agora em Tóquio, eu vou ter que aumentar as horas, ó, porque agora eu estou indo para leste. Não é? Agora, 14h21. Aqui, eu posso contar. Não é? 14, deixa eu ir por baixo, que é melhor. Aqui eles estão retinhos? Estão. Então, aqui nós estamos a -3. Aqui 14h21, não é? E vamos diminuir. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É mais ou menos esse aqui, ó, Tóquio. Não é? Lá é aproximadamente 2h21 da manhã de amanhã. Então, lá, o disco de iluminação está à noite. Só que, imagine a loucura, não é, que seria se a gente utilizasse essas linhas retas. Eu não sei se vocês estão observando, mas elas estão, na prática, bem tronchas aqui, ó. Bem tronchas mesmo. Por isso que eu disse que a gente estava a -3, quando, na verdade, era para a gente estar a -2. É porque aí é uma convenção cultural. Vai ser uma convenção humana. Tá certo? Vai ser uma convenção humana para ninguém doidar o cabeção. Beleza? E vai ser essa consequência do movimento de rotação da Terra, não é? A duração para a gente economicamente tem 24 horas, não é? A sucessão de dias e noites e aí os nossos fusos horários. Beleza? Fuso horário, atualmente, quando é abordado, que é muito pouco, é em relação ao Brasil. Já já a gente fala. Por quê? Se eu falei do meridiano de Greenwich, eu tenho que falar aí do seu anteposto, tá certo? Do seu anterior, do seu opositor. Mudou aí já? Mudou. Demorou, filho, para mudar agora, hein? Deu preguiça na internet. Ó, esse antimeridiano, como ele é conhecido, né, é a Linha Internacional de Mudança de Datas, a LID, ela também foi criada na mesma conferência que criou o meridiano de Greenwich, né, a Conferência Internacional do Meridiano, que ocorreu em 1884 em Washington, não é? Estabelece Greenwich como referência e a Linha Internacional de Mudança de Data como sendo aquele momento em que a data vai mudar ali no planeta. É os 180 graus de longitude. É eu pegar o meridiano de Greenwich e ir para 180 graus. É o que está bem lá ao oposto.
ela passa praticamente toda no Oceano Pacífico, não é? E ela é oposta ao meridiano de Greenwich. Mas ela vai também ser bem modificada, dá para ver aqui, ó, como ela é toda loucaça, não é? Justamente para evitar questões burocráticas, culturais, econômicas, né? Muito dura, muito troncha. Mas a gente vê que mesmo assim, não é? A gente vai ter ali ilhas da Ilha Samoa, aqui que pertencem aos Estados Unidos, né? Situado no hemisfério oeste, nós estão aqui, ó, a oeste. Aqui, tipo, vai ser no sábado, não vai estar no domingo, perdão, vai estar no domingo. E a Tonga, situadas aí no leste, não é? Vai ter, a Tonga está aqui, não é? Tem Samoa aqui no sábado. Deixa eu aumentar. Pegar aqui 2 setinhas. Pronto. Samoa, aqui, ó, no sábado. Aí você pega um avião, vem para cá, não é? Para essas ilhas da Tonga, e aqui já é domingo, não é? É uma beleza, uma maravilha, uma loucura. Deixa eu botar aqui 2 setinhas. Pronto. Não é aqui, as ilhas Samoa aqui, domingo. Isso era para ser reto, né? Era para acompanhar reto, aí aqui ia ser doideira mesmo. Mas, enfim, e essa linha acaba mudando as datas. Em relação ao fuso horário do Brasil, tá certo? Nós temos, sem problema, nós temos 4 fusos horários, tá certo? Tá aqui no chat de novo. No Brasil, nós temos 4 fusos horários. O primeiro fuso, ele pega as nossas ilhas oceânicas. Na prática, não é? A gente consegue ter esse primeiro fuso lá em Fernando de Noronha. Ó, está aí a leste. Vai aumentar 1 hora. Lá em Fernando de Noronha são 3h26. Tá certo? O nosso segundo fuso, ele corta boa parte dos estados do norte, não é? E aí também do centro-oeste. É chamado horário oficial do Brasil, tá? Aqui Brasília, né? O horário de Brasília, é o nosso segundo fuso, 3 horas a menos de Greenwich. Essa é a hora que está aqui para a gente em Recife, né? Pernambuco está nela, então aqui 14h27. O terceiro fuso pega os estados de Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Eles estão a oeste, então é 1 hora a menos. Lá agora 13h27. E o quarto fuso pega uma parte do estado do Amazonas e o estado do Acre. Então, vai ser 2 horas a menos. Então, é 12h27, lá em Rio Branco ainda. O Sol não se move de leste para oeste. Então, quando amanhece aqui para a gente, tá bem escurinho e gostoso, ainda para quem está lá em Rio Branco, porque está muito mais a oeste do que a gente. Em compensação, quando aqui já tiver de noite, a gente já tiver tomado a nossa sopinha, o nosso pãozinho lá para jantar, eles estão ali, ainda lá no seu churrasquinho da tarde. Beleza? Pior ainda se a gente tiver em Fernando de Noronha. Então, nós temos, não esses 4 fusos, tá certo? O nosso país é muito grande. Na teoria, se a gente fosse usar linhas retas do meridiano, a gente teria 6, tá certo? Mas aí são os chamados fusos horários práticos. E aí a gente vai ter esses 4. O primeiro que só pega as ilhas, não é? Nossa parte insular. O segundo pega a maior parte do território, conhecido como horário oficial, não é? O terceiro, parte do centro-oeste e do norte. E o quarto fuso, uma parte do estado do Amazonas e o estado do Acre. Beleza? Eles são utilizados. E é por isso que se utiliza, ou se utilizava, eu não entendo porque tiraram o horário de verão. Não é? É muita besteira, é muita governança de algo inútil. Mas, enfim, o horário de verão consistia em adiantarmos, não é, as horas. Alguns estados, sobretudo pessoas, olha, os estados mais ao sul do Brasil, justamente aqueles que estão mais próximos do trópico, justamente naqueles
em que o equinócio faz, não é, grande diferença, não é? Os solstícios vão ser bem diferentes, não é? Vou ter um solstício de verão com um dia bem maior do que a noite. E se eu adianto ainda mais uma hora, eu vou ter iluminação por horas a mais. Horas a mais. Isso representa uma economia de energia elétrica. Isso representa uma economia de energia elétrica. Então, assim, o horário de verão, ele não existe só no Brasil, né, em adiantar em uma hora em relação ao fuso horário. Por isso que não faz sentido o Pernambuco ter horário de verão. A quantidade de tempo que a gente vai ter a mais de sol não chega nem a uma hora. Não chega nem a uma hora. Então, não faz muito sentido, tá certo? Mas estados, países que estão mais próximos ao trópico, sim. Não é? Aproveita os dias mais longos e reduz o consumo de energia. Isso na indústria representa muita coisa. O horário de verão, no caso do Brasil, como eu disse, é adotado por alguns estados, né? Aqueles que estão mais distantes do Equador. Os que estão próximos ao Equador, a prática é uma variação, como eu falei. Não é? Por isso que está aí para vocês. Então, quando vem o fuso horário, não é um assunto que é mais comum, mas pode cair. Não é? E quando vem é em relação aos fusos horários do Brasil. A partir de Greenwich para oeste, as horas diminuem. Para leste, aumenta. Eu posso usar qualquer referencial. Se eu estiver aqui em Porto Velho, nem sei direito onde é Porto Velho, mas aqui, não é, em Porto Velho, em Rondônia, e vier para Recife, eu estou indo para leste. Então, as horas vão aumentar. Se eu pegar um voo agora, lá em Porto Velho, e vier para Recife, a primeira coisa que eu tenho que fazer é já aumentar uma hora no meu relógio. Se eu for para Fernando de Noronha, 2. Não é? Então, é assim que a gente procede. Belezas? Tranquilão? Eita! Poxa, achei que ia ter mais pano para manga. E o nosso próximo tema vai ser a cartografia, que nós vamos terminar no meio da semana. Tranquilo? Só essa introdução para falar um pouquinho para vocês, e aí vocês também dão uma pequena descansada para ir para a próxima aula, não é? Dar uma estudada nesses temas. A cartografia, ela é uma ciência antiquíssima, tem esse mapa aí sumério, não é? ainda feito aí em rochas, não é? Que nada mais é do que o levantamento de dados, eu levantar todos os dados e produzir mapas. A cartografia foi uma consequência de tudo isso que a gente viu, não é? De se fazer rotas, de se desenhar litorais, de explorar território, de saber o que tem, de ver monumentos naturais, ali tem uma montanha, aquela referência espacial, isso foi sendo construído, constituído e escrito numa linguagem mapotécnica, não é? E, via de regra, virou, não é? Nem tão recentemente, a cartografia é super antiga, tem milênios, não é? Mas virou uma técnica, não é? A cartografia existia antes mesmo da agricultura, antes da gente ficar sedentário, né? As tribos nômades precisavam demarcar seus caminhos, precisavam demarcar território, então usavam pintura, usavam monolitos, qualquer coisa, usavam um acidente natural para se localizar. E aí, não realmente chega a essa condição de ser essa ciência que a gente vai estudar. Não é? E hoje? Mas Rian, deixa eu voltar. Ele foi feito num bloco rochoso. Ele foi feito para demarcar, não é? Ele não era aquele que você levava para se orientar no espaço, mas ele já foi sendo feito para sinalizar, não é? Ó, tem aquela área, tem até uma montanhazinha aqui, eu não conheço isso muito bem, não é? Mas eles vão sendo feitos, as grandes navegações vão exigir cada vez mais. E a partir daí, a partir das grandes navegações, vem justamente, não é, os tipos de mapas. Nós vamos ver todos, tá certo? Nós vamos ver todos os tipos de mapa. Esses sim, eles ainda têm muita utilização. Repito, no nosso dia a dia não, porque os aplicativos
Tem uma marquinha ali que é de museu, um número. Esse número aqui é de identificação da peça. Esse número aqui é de identificação da peça. Tá certo? No nosso dia a dia, não, a gente não utiliza. Não é porque os aplicativos fizeram isso, mas em diversas atividades, os mapas, eles são absurdamente essenciais. Os navios, o avião não, o avião, ele realmente tem toda a sua parte eletrônica, não é? E se essa parte eletrônica falha, infelizmente, normalmente esse avião cai, não é? Mas se essa parte eletrônica falhar, e os mapas, não é, que estão digitalizados ali nos aviões não funcionarem, existem outras formas de localização, sobretudo pelo rádio. Não é? O rádio, ele é, sobretudo, elétrico, não é eletrônico, e aí consegue se guiar esse avião, e aí você tem o visual. A partir de certo ponto, visualmente, o piloto consegue ter sua técnica para usar. Os navios utilizam sistemas semelhantes, só que a parte eletrônica é bem distinta da parte mecânica de um navio, completamente distinta, diferente nos aviões. Todo navio tem todo tipo de carta náutica embarcado. Se der um problema, não é, com seus radares, tudinho, a galera pega esquadro, pega transferidor, taca isso aí numa mesa gigante e consegue se orientar. E uma bússola, obviamente. E aí pronto, eles conseguem chegar, traça a rota para qualquer lugar do planeta. Não é? Se eles errarem por poucos graus, no visual eles corrigem quando chegarem perto. Não é? O próprio rádio também, se estiver funcionando. E, claro, no nosso dia a dia, os atlas, os aplicativos nos fornecem essa condição. E essa é uma projeção cilíndrica. É como se eu pegasse uma cartolina e enrolasse, não é, no globo. E aí, não é, essa projeção cilíndrica talvez seja a que a gente mais conheça. A gente, desde que começa os nossos estudos geográficos, que a gente vai estudando justamente, não é, esse tipo de projeção. Percebam que, como a gente até viu lá no plano cartesiano, a região equatorial sofre menos distorção. Ó, se eu enrolar aqui, não é, o Equador vai sofrer menos distorção. Quando eu vou para os polos, eu vou ter que meio que dobrar essa cartolina, se eu fosse fazer desse jeito. E aí vem essas distorções malucas, né? Como no caso aqui, nesse exemplo, a própria Groenlândia. Tá certo? Vou mudar. Eu, infelizmente, tive algumas conversas, eu não diria acaloradas, porque é um custo muito alto. Não é um custo muito alto. Inclusive, numa escola, um aluno conversando e eu pedindo a ele, não é, que eu dizia, olha, não rola, eu não preciso conversar isso com você, porque todos os argumentos vão ser refutados pela trigonometria, pela física e pela geografia, então esquece, pô. Não, mas, se é uma questão religiosa, eu respeito. E aí, encarecidamente, eu vou pedir a você que até o Enem você minta. Me perdoe estar dizendo isso, mas, mas olha, queria que eu assistisse documentários, e eu dizia, olha, por favor, para. Eu tenho muito o que fazer, inclusive nada, para assistir um documentário como esse. Insistiu tanto que eu disse, tá, cara, eu vou assistir. Inclusive, o cidadão que fez o documentário morreu porque construiu um foguete. Cara, eu disse isso, eu fiz uma postagem sobre isso também. Olha a cabeça que a gente perde. Uma pessoa que consegue construir um foguete para levar carga, não é? Inclusive, parte da carga era ele, para ele subir nesse foguete e provar que a Terra era plana. Bom, ele faleceu, ele morreu, essa pessoa, um dos grandes defensores. Eu vi esse documentário dele, eu vi só os primeiros, acho que 15 minutos, né? Tinha uns 40. Eu disse, pelo amor de Deus, isso é muita baboseira para a minha vida. E eu fiz a postagem dizendo, poxa, é uma inteligência que se perde, porque era muito mais barato ele entrar num avião, e o avião, inclusive, voa a altitudes maiores do que a do foguete dele ia chegar.
E aí ele ia ver o grau de circunferência. Dá para ver, quando você está num voo transcontinental ou até mesmo de grande distância, você vê, porque ele vai ali a cerca de 11 mil metros. E aí já dá para ver a geodésia, não é? Eu não entendo para que isso. E eu fui, conversei, e essa criatura me vem com um mapa, não é? Me vem com um vídeo. Não, então assista esse aqui, bote para todo mundo ver esse aqui, só tem 40 segundos. Eu dizia, para, velho, para. Não, bota, eu disse, vou botar. O vídeo era um cidadão na cobertura de um prédio, não sei se vocês já viram, com uma régua de 30 centímetros. Ele bota a régua em primeiro plano, bota a régua assim em primeiro plano, e fica filmando aqui. E diz, olha aí, eu estou vendo o horizonte e não estou vendo circunferência. Dizia, cara, eu não sei como é que tu vai passar de ano em geografia, porque tu quer usar uma escala de 17 mil quilômetros de circunferência com 30 centímetros. Aí foi aquela zona, né, dentro da sala, ele ficou vermelho, eu disse, velho, tem 2 semanas que eu peço para você parar. Que eu peço para você parar, você foi insistindo, tem que chegar a um ponto da gente avacalhar o sistema mesmo. Mas, enfim, não é muito louco, isso é muito louco. Não é? Concepções é uma coisa. Você ter suas concepções, sua ideologia, isso é completamente aceitável numa sociedade. Algumas ações, não. Não é? Algumas ações, do ponto de vista humanístico, do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista até da ética mesmo, da moral, não são aceitáveis. Mas suas ideologias, seus posicionamentos, beleza, a gente vê, inclusive no nosso Estado democrático, né, onde isso vai ocorrer. Mas terraplanismo, pelo amor de Deus, não. Há de se parar. Não é isso? Isso também é demais também. E assim, eu sei que a criatura depois apelou para a religião, eu já tinha até falado, mas a minha religião respeita. Eu disse, eu não estou faltando com respeito com a sua religião. Eu não estou faltando com respeito com a sua religião. Inclusive, você nunca se manifestou, não é dessa forma, dizendo que era como você acreditava. Eu disse, agora eu gostaria que, se realmente é verdade o que você está dizendo, você me mostre nos seus escritos sagrados aonde diz que é plano. Porque na minha religião, que eu nem a pratico muito bem, não é? Eu acho que eu digo até que sou dessa religião, mas por uma condição social do que realmente da prática, não é? Mas eu tenho a minha religiosidade, eu tenho as minhas crenças. Eu disse, do pouquinho que eu conheço, não tem nada citando isso, não. Eu também realmente não posso dizer mais nada, porque eu não li, não é aquele livro sagrado, mas enfim, eu respeito. Agora, há quanto tempo eu venho dizendo para você parar para não lhe faltar com respeito, e agora você vem com essa conversa, que é a religião, por favor. Então, me deixe. Não é? Mas, enfim, e claro, os memes, as piadas, chega uma hora que vira loucura. Mas, como eu já disse, não falei brincando. Não é? Desculpa se eu decepcionei alguém, mas ela não é plana, ela é redonda. Não é eu não vou conseguir me solidarizar com você, mas só lhe explicar que ela não é. Então, a projeção cilíndrica, que infelizmente eu creio que seja a única que esteja aí, tá certo? Eu fiz um roteirinho, eu sempre faço um roteirinho das minhas aulas, e essa parte está no papel ainda. Essa parte está no papel. Eu tenho convicção que a próxima tela vai estar só branca. Mas, ó, a projeção cilíndrica, não é? Os paralelos e os meridianos, e aí no miolo da semana eu repito ela, tá certo? São projetadas nessa superfície desse cilindro, né? Como se eu desse uma enrolada. E aí ele vai sendo planificado, não é? Os paralelos vão estar perfeitamente retinhos, não é? Perfeitamente retinhos, e os meridianos também. Isso vai provocar uma deformação muito grande, não é? Deforma a área. Deforma a área. Se eu quisesse manter a proporção da área, eu iria deformar a forma. E aí vai ter outro tipo de projeção que faz essas correções, para que se aproxime a área da forma. Forma mesmo, o desenho, tá? O desenho desses continentes, dessas questões. Tranquilo, pessoas? Ó, não disse? Era o último. Em branco. Beleza? Mas foi ótimo. Para mim foi muito bom, muito bom mesmo. Não é esse comecinho, apesar de ser um assunto bem, né, bem cabulosinho, bem técnico, mas não tem nada não. Não é técnico hoje, amanhã outros assuntos que a gente consegue, não é que a gente consegue
rever, tranquilo? Assim que eu concluir, eu vou colocar junto, tá certo, pessoas? Eu vou colocar junto. Assim que eu concluir, eu posto para vocês. Mais tardar terça-feira. Beleza? Obrigado, pessoas. Obrigado. Eu que agradeço demais a Maravilha. paciência. Maravilhosa a aula. Parabéns. Obrigado, Lu. Saudades. Saudades, saudades.